Queridos irmãos, nas minhas leituras, desde Gênesis ao Apocalipse, aqui há umas boas semanas, encontrei um texto que chamou muito a minha atenção e que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 32. E é interessante como Moisés está a escrever, ou melhor, está a falar ao povo que está prestes a entrar na Terra Prometida. O livro de Deuteronômio corresponde ao último mês da vida de Moisés, quando ele está a preparar tudo. E no versículo 32, aquilo que chamou muito a minha atenção foram estas palavras. Agora, pois, pergunta aos tempos passados. É uma expressão bastante interessante. Pergunta aos tempos passados. O que é que Moisés queria dizer com isto? Pergunta aos tempos passados. Será que os tempos são pessoais? Se manifestam através de uma personagem que está aí e com quem nós podemos falar e fazer as perguntas? Moisés tinha em mente a história de um povo. Nos meus tempos de estudante no liceu, antigamente se chamava assim, hoje secundário, a disciplina de história não era uma das minhas favoritas. Realmente considerar história universal, era muitas vezes um peso, um pesadelo. E tantas vezes a ideia de que estudar história para quê? Coisas que já passaram há tanto tempo, o que é que isso importa? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que isso diz para mim nos dias de hoje? Para que perder tempo a estudar a história? De facto, meus irmãos, ao fim de talvez o segundo ano, eu comecei a ganhar algum interesse pela história por causa de um professor. E esse professor de história, eu, na verdade, olhando e refletindo, penso que ele era um pouco preguiçoso. Mas a preguiça dele, se eu posso chamar assim, correspondia com a nossa preguiça de estudar história, com a nossa falta de interesse em estudar história. O método que ele arranjou, o que é certo é que funcionou. E qual era o método? Ele pegava no livro de história, os vários compêndios ao longo dos anos, e aquilo que ele fazia era ditar para nós pergunta, resposta, pergunta, resposta. E com esse conjunto de perguntas e respostas ele cobria aqueles vários capítulos. Aquilo que nós tínhamos que, então, em casa estudar era exatamente a resposta àquela pergunta. E no fim de contas, acaba por ser isso. Pergunta aos tempos passados, pergunta à história, pergunta àquilo que já está lá para trás. O que é que aconteceu? O que é que foi relevante? O que é significativo? Moisés está no final da sua vida. E ele, de facto, está com esta preocupação de que os tempos passados de Israel tinham que ser lembrados, tinham que ser bem entendidos e aplicado todo esse conjunto de ensinamentos à vida do dia a dia. Deuteronômio é um dos 5 livros do chamado Pentateuco, conjunto de 5 livros de Moisés, e para muitos é não mais do que uma repetição da lei e de tudo aquilo que Deus fez com os antepassados em relação a Moisés. A repetição da lei, não que a lei não tivesse sido bem explicada, mas na verdade o que tinha acontecido é que quando Moisés está no final destes 40 anos, prestes a entrar ou a aproximar-se da fronteira da Palestina, daquela terra prometida, muitos que tinham presenciado coisas tremendas já não estavam ali presentes. Na verdade, meus queridos irmãos, cerca de 2 milhões de pessoas, um pouco mais, saíram do Egito, depois daquele período de escravidão intenso, daquele tempo em que o povo agonizou
com aquilo que era toda a idolatria, a falta de tempo para poder estar com o seu Deus, de cultuar a Deus, a fome que o povo já tinha de Deus. Então Deus concedeu libertação ao povo. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar isso. Mas muitos daqueles que tinham saído do Egito, ao fim desses 40 anos, já não estavam vivos. Na verdade, nós sabemos que muitos deles, por várias vezes, foram morrendo no deserto e ficando no deserto. Apenas aqueles que saíram do Egito ainda como crianças é que foram chegando a este tempo e iriam entrar na Terra Prometida. Aqueles que, entretanto, nasceram durante aqueles 40 anos no deserto, é os que estavam ali diante de Moisés. E todos estes, de um modo geral, não tinham presenciado aqueles momentos da história, aqueles momentos em que Deus foi realmente tremendo e que o povo precisava de guardar-se e de viver em cada dia. Moisés, por isso mesmo, conta a história. E é interessante que, quando Moisés diz, pergunta aos tempos passados, ele ali faz como que uma breve resenha daqueles tempos passados e das coisas que eram relevantes. Acompanhem comigo, meus irmãos. No verso 32, Moisés fala exatamente de um Deus que é criador. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam. Desde quando? Desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma extremidade do céu até a outra. Primeiramente, Moisés quer que o povo lembre o quê? A criação. Deus é criador. Será que falar de criação, criação do universo, criação do homem nos dias de hoje é relevante? Será que é isso que se ensina nas escolas? Nós sabemos que certamente não. O que se ensina nas escolas é chamada teoria da evolução, teoria de Darwin, da seleção das espécies, que o homem veio do macaco, que houve este desenvolvimento natural das espécies e o homem não é mais do que o produto de toda esta sequência sem qualquer intervenção de Deus. Que os mundos, como são conhecidos, todo o universo, surgiu do mero acaso. Chamada explosão do Big Bang, em que a matéria se foi concentrando e às tantas explodiu e de uma forma caótica deu tudo organizado de uma forma tão maravilhosa. Que o homem ainda tenta compreender, mas que não deixa de afirmar que tudo foi obra de acaso. Onde está Deus na criação? Nos manuais da escola, certamente não está lá. Não é isso que é ensinado. E por isso mesmo, meus queridos irmãos e irmãs, é importante que nós, como pais, como educadores, como igreja, trazemos esta informação de que aquilo que se ensina nas escolas é uma ciência que ainda está para ser provada, se alguma vez vai ser, eu creio que não, mas a criação é bíblica. O homem foi criado por Deus e Deus criou todas as coisas. É impressionante, quando eu comecei a dar aulas em outubro, aqui na Escola Básica de Matosinhos, da disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica, um dos primeiros temas que eu abordei foi exatamente a criação. E quando nós colocamos basta o próprio sistema solar, basta o próprio homem. E quando nós tiramos estas nossas roupagens e os médicos olham para tudo aquilo que está aqui dentro, meus irmãos, é impressionante demais. Foi obra do acaso? Foi uma geração espontânea? Algum macaco que hoje esteja a evoluir para ser homem? Deus criou. E como é que nós sabemos isso? Temos que perguntar aos tempos passados. Temos que perguntar
o livro de Gênesis, porque é lá que nós encontramos exatamente tudo aquilo que tem a ver com a criação. No primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, Deus criou. E isso tem que ser ensinado. Claro que nas escolas não se ensina isso, ensina-se outra coisa, mas aquilo que é a minha posição é: vamos ouvir e atender aquilo que se ensina nas escolas relativamente a esta matéria, mas saber também e guardar e preferir aquilo que se ensina, onde? Na palavra de Deus. Pergunta aos tempos passados: quem criou o universo? Quem criou o homem? E a única resposta que nós encontramos é Deus, o Todo-Poderoso. Moisés avança sobre estes aspectos de perguntar à história, ou perguntar aos tempos passados. E voltando a ler de novo o versículo 32, porque ele tem alguma coisa mais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Ou se algum povo, verso 33, ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como tu a ouviste, e ainda ficou vivo. O segundo aspecto que Moisés menciona, e que os tempos passados nos trazem e nos informam, nos respondem, é exatamente que outro povo à face da terra alguma vez ouviu a voz direta de Deus. Quem foi este povo? O povo judeu. Aonde é que este povo ouviu a voz de Deus? Este povo que tinha saído do Egito. Muitos deles ficaram pelo caminho, morreram, mas ali estavam ainda alguns poucos. Aquelas que eram crianças na altura, que pelos seus pais ouviram que Deus falou a Moisés lá no monte. Que Deus acompanhou aquele povo através de uma coluna de fogo, da nuvem. E diariamente Deus estava com o povo. A que outro povo é que Deus falou? A que outro povo é que Deus fez ouvir a sua voz? A mais nenhum. Este era de facto um povo escolhido. O povo a quem Deus havia falado. Mas não só. Ele vai continuando e agora no verso 34 ele diz: ou se Deus intentou ir tomar para si uma outra nação no meio de outra nação, por meio de provas, de sinais, de maravilhas, de peleja, de mão poderosa, de braço estendido, bem como de grandes espantos, segundo tudo o que Deus fez a teu favor, o Senhor teu Deus, no Egito, diante dos teus olhos. Todos aqueles que nasceram no deserto, até chegar à fronteira com a terra prometida, eram completamente desconhecedores daqueles sinais, daquelas maravilhas que Deus havia feito lá no Egito. Porventura mesmo aqueles que eram agora já adultos de 50 até 60 anos e que mais não eram do que crianças e jovens de tenra idade quando saíram do Egito e que ali estavam, não tinham lembrança disso. Não tinham lembrança como Deus fez através de Moisés sinais e maravilhas no Egito através das 10 pragas. Como Deus fez com que aquele povo pudesse sair do Egito e atravessar o Mar Vermelho e chegar àquele lugar. Coisas maravilhosas que Deus tinha feito. Sinais e maravilhas. Peleja, porque Deus de facto liderou Moisés em algumas dessas pelejas até chegar àquele lugar. Era preciso contar a história. Porque, meus irmãos, ninguém pode desconhecer a sua história. Podemos dizer que às vezes a nossa história não é agradável em alguns aspectos e o melhor é nem falar disso. Mas aquilo que Moisés está a procurar trazer aqui à lembrança é exatamente aqueles momentos em que Deus
mostrou a sua mão poderosa. E isso jamais podia ser esquecido. Por outro lado, e no verso 35 e depois um pouquinho o verso 39, ele acrescenta outro aspecto que era de extrema importância. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Não há outro senão Ele. Deus é único. No verso 39, ele volta a dizer isto. Pelo que hoje deves saber e considerar no teu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro. Os irmãos recordam-se dos 10 mandamentos? O primeiro deles é: não terás outro Deus para além de mim. E meus irmãos, como isto era extremamente importante. O povo ia entrar numa terra cheia de idolatria. Tinha saído do Egito, onde a idolatria era tremenda. Ia para uma terra onde a idolatria tremenda era. Muitos deuses. E por isso mesmo Deus deixa muito claro que aqueles eram os mandamentos e que um dos mandamentos é: não terás outro Deus para além de mim. Não há outro Deus. Pensem nos deuses, na idolatria que existe em Portugal, na idolatria que existe no Brasil, na idolatria que existe na Índia, na China e por esse mundo fora. Quantos deuses o homem tem fabricado? Quantos deuses o homem tem feito? Quantas imagens de escultura estão aí e diante delas as pessoas se curvam, adoram ou veneram? Quando um dos mandamentos é: não terás outros deuses para além de mim e não farás para ti imagem alguma de escultura. Nem te curvarás diante delas para as adorares. Meus irmãos, pergunta aos tempos passados: quais eram os mandamentos? Porque os mandamentos têm que ser observados. Os mandamentos têm que ser a base de uma relação com Deus. Este Deus que Moisés conhecia tão bem. Era o Deus que ele queria que estivesse sempre presente diante de todos aqueles que em breve iriam entrar na terra prometida. Uma terra que teria obstáculos. Mas o maior deles era o obstáculo da idolatria. Aliás, nós que conhecemos a história depois desta, sabemos que este povo, o povo escolhido, o povo eleito, o povo que recebeu esta terra como herança, veio a ser um povo que abriu o seu coração, a sua mente, para os ídolos. E por causa dessa idolatria, o povo experimentou muitas misérias. Inclusive, nós bem sabemos, porque faz parte da história, entre outros, aquele período de 70 anos do cativeiro, em que a própria tribo de Judá é levada em cativeiro e fica durante 70 anos fora da sua terra, por causa de quê? Da idolatria. A idolatria era tremenda. O povo judeu tinha saído do Egito, onde estava mergulhado, imerso na idolatria, e vai para uma terra onde também havia idolatria. Por isso mesmo Deus diz: eu sou o único. Não há outro Deus para além de mim. E isso é alguma coisa que tem que ser lembrado, guardado e vivido. Mas Moisés não fica por aqui. Ele acrescenta um pouco mais. No verso 36, ele diz: do céu te fez ouvir a sua voz para te instruir, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, no meio do qual ouvistes as suas palavras. E passando aqui ao versículo 40, que vai nesta mesma linha de instrução, de ensino: e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Para quê? Qual é a bênção de guardar os mandamentos? Qual é a bênção de obedecer àquilo que o Senhor ensina?
para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Aí está Moisés a finalizar esta secção, indicando que há bênção quando os mandamentos de Deus são guardados. É interessante, dos 10 mandamentos nós lembramos um deles, o 5º, que diz: honra a teu pai e tua mãe. Mas, meus irmãos, não ficou por aí. Deus acrescentou alguma coisa mais. E o que é que Deus acrescentou? Para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. É interessante que somente esse mandamento é que tem essa consequência, essa promessa. Mas Moisés aqui está a dizer que, obedecendo a todos os mandamentos, esta promessa é extensiva, é garantida. Quem obedece aos mandamentos do Senhor pode ter a certeza de que há bênção. E Moisés quer que aquela geração, que todos aqueles que vão entrar na terra prometida sejam abençoados. Moisés tem esta preocupação, esta responsabilidade, podemos dizer, de aqueles que não ouviram, aqueles que não estiveram presentes, aqueles que estes elementos da história não eram conhecidos. Fiquem a lembrar-se que, de certo modo, façam parte da sua vida, do seu consciente. Moisés, aqui pelo meio destes versículos, acrescenta 2 aspectos. Está no verso 37, que eu quero ler, porque isso era de grande relevância. E o verso 37 diz: e porquanto amou a teus pais, não somente escolheu a sua descendência depois deles, mas também te tirou do Egito, com a sua presença e com a sua grande força. Isso é uma coisa que os hebreus nunca poderiam esquecer. É que eles saíram do Egito, onde estavam completamente subjugados, naquela escravidão, porque o Senhor os tirou de lá. Meus irmãos, nós às vezes na vida estamos em grande tribulação, estamos em grande aperto. De certo modo, sentimos que não temos forças para nos libertar, para sair daquela situação. Mas quando Deus está conosco, Ele nos dá a força para encontrarmos saída. O povo judeu não poderia de modo algum olvidar aquele momento em que clamaram ao Senhor, lá no meio da escravidão, e o Senhor deu libertação. A libertação faz parte do nosso Deus. Pergunta aos tempos passados. Aquele povo nunca deveria esquecer aquele tempo de libertação. Há um outro aspecto com o qual eu queria finalizar este primeiro ponto, que é a questão da herança. Está no verso 38. E no verso 38, Deus, na sequência do que vinha dizendo através de Moisés, Deus libertou o povo para os levar para uma terra que era a terra prometida, onde os seus antepassados há mais de 400 anos tinham estado, de onde saíram e que agora estava completamente ocupada. Mas aquela era a terra da promessa. Verso 38. Para desapossar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Não esqueças, Israel, aquela terra que vais entrar e possuir já foi separada por Deus e foi dada a quem? A Abraão e a toda a sua descendência. Reafirmada aos descendentes de Abraão várias vezes. A Isaac, a Jacó, agora através de Moisés, para este povo. Aquela é a terra prometida. E tu vais possuir a terra. Não esqueças isso, ó Israel. Pergunta aos tempos passados. Isto é, pergunta à história. Como é que tudo isto aconteceu? De onde é que tudo isto veio? Qual é a certeza de tudo isto?
o Deus é o mesmo. E aí está. Meus irmãos, vamos passar a um outro ponto. Os tempos passados da Igreja Batista de Matosinhos. Também nós podemos pegar neste texto aqui e seguir aquilo que Moisés, foi também um pouco do meu pensamento, seguir um pouco aquilo que Moisés está a procurar deixar pergunta aos tempos passados. E meus irmãos, o ano passado nós celebramos o centenário. E naquela altura publicámos um livro que certamente muitos têm, alguns não terão ainda porque chegaram à igreja recentemente ou não tiveram a oportunidade de adquirir, mas que está lá, podem adquirir apenas pelo valor de 10 euros para cobrir os gastos. Mas aqui tem exatamente o quê? Uma breve história. É breve, porque 100 anos de história desta igreja daria para volumes muito maiores. E aquilo que fizemos para poder chegar aqui foi exatamente isso mesmo, perguntar aos tempos passados. O que é que aconteceu em Matosinhos? Como é que esta igreja veio à existência? E certamente que muitos dos que estão aqui conhecem bem que foi no final de 1922 que a Igreja Batista do Porto, conhecida como Tabernáculo, chegou a Matosinhos. Começou um trabalho missionário nesta localidade, precisamente onde? Na rua Serpa Pinto. E depois dali, o trabalho foi crescendo e chegaram à necessidade de encontrar outras instalações. E quando a igreja foi organizada em 24 de junho de 1923, aliás, eu disse há pouco, novembro de 23, não é, novembro de 22 foi quando começou, mas em junho de 1923, a igreja já não cabia naquele lugar e acaba por alugar instalações na Rua do Godinho, num prédio que hoje já não existe, como era na altura. Existe um grande edifício ali, bem junto à praia, e foi ali que então a igreja foi organizada, que se estabeleceu. Há 100 anos atrás, aliás, há 101 anos atrás. Durante os anos seguintes, houve crescimento, houve testemunho, houve dificuldades. Muitos dos que foram os primeiros membros, os primeiros convertidos, eram pescadores. Aliás, Matosinhos é a terra de pescadores. Matosinhos, de certo modo, hoje, em termos de indústria conserveira, está irreconhecível, mas houve muitas dezenas de fábricas da indústria conserveira aqui em Matosinhos, das quais restam apenas 2 ou 3. Mas muita gente trabalhava na pesca e na indústria conserveira. E alguns dos primeiros crentes vieram exatamente desse grupo populacional. Alguns não sabiam ler, mas foram se convertendo. E é interessante porque um pouquinho mais adiante na história da igreja é uma irmã que fazia parte da igreja que acaba por separar algum do seu tempo para ensinar a ler. E como é que ela foi ensinando a ler a língua portuguesa? Através da Bíblia. Abrindo a Bíblia, ela cumpria 2 objetivos. Por um lado, ensinar a ler, a juntar as letras. Por outro lado, ela servia ou usava isso como testemunho. E, meus irmãos, a igreja vai crescendo. E vai andando e mudando de lugar para lugares. Porque cada vez mais o espaço vai sendo pequeno. Eu lembro-me, isso está aqui no texto, que bem no início, ainda bem no início, quando a igreja instituiu, digamos, entre as suas atividades, a escola bíblica dominical, ao fim de pouco tempo a igreja estava com 100 alunos na escola dominical. Já naquela altura. A escola dominical para esta igreja sempre foi basilar. Sempre foi um instrumento precioso para ensinar a palavra de Deus. E durante os primeiros 20 anos, a igreja teve vários pastores, foi mudando de um lugar para outro, até que nos anos 40,
A igreja tem um pastor que era seminarista de então e foi consagrado ao pastorado, pastor Agostinho Isidoro, que aqui ficou durante quase 50 anos. E depois disso, chegou em 1992 este que vos fala e que já está aqui há mais de 30 anos. Talvez seja alguma coisa que a igreja ou esteja a habituar-se a ter pastorados longos, ou então esteja a considerar eles entram e depois nunca mais vão embora, não é? Mas pergunta aos tempos passados. Acho que é importante cada irmão que é membro da igreja, mesmo aqueles que não são membros da igreja, possam adquirir e ler. Porque aqui está exatamente o que tem sido o percurso desta igreja, de uma forma resumida. Uma das coisas que me falta e que eu me propus fazer, preparar, foi ali naquela parte da entrada e subindo a escadaria ter algumas placas com informação acerca de todos estes momentos capitais da vida da igreja. É a história da igreja. E, meus irmãos, acho que é interessante alguém que entra e que chega ali e começa a subir a escada, ver como a igreja começou em 1922 e até aos dias de hoje continua dando testemunho. Eu gostaria, meus irmãos, com certeza que esta igreja pudesse ter o maior número de membros. Pelo registro da membresia da igreja, já passaram mais de 700 irmãos e irmãs. Muitos, obviamente, estão com o Senhor. Muitos outros acabaram por mudar para outra igreja, para algum outro lugar. Alguns deles abandonaram a fé, pelo menos deixaram de estar na nossa igreja ou em qualquer outra. E Deus sabe acerca de cada um. Mas aquilo que nos importa, meus irmãos, no dia de hoje, é sermos capazes de ter esta olhada para o passado e vermos aquilo que o Senhor fez conosco. Eu tenho encorajado colegas meus, pastores de outras igrejas que estão com igrejas com 30, 40, 50 anos, para poderem reunir todo esse material e começarem a preparar a história da igreja, porque fazê-lo olhando 100 anos para trás, quando já não há informação viva, em alguns casos é mais difícil. Eu gastei horas, muitas, no tabernáculo, juntamente com o pastor Eliel, que me facultou muitos daqueles elementos históricos do passado, para procurar informação que fosse credível. E foi isso que nós procurámos. Mas, meus irmãos, confesso que tenho pena de não ter feito uma coisa. Não adianta arrepender-me, porque o passado é passado. Mas eu gostaria de ter tido a oportunidade, se tivesse tido esta lembrança naquela altura, de ir conversando e entrevistando alguns irmãos que foram membros desta igreja e a registar algumas das suas experiências. Possivelmente, hoje teríamos mais informação e este trabalho teria sido mais enriquecido. Ainda não perdi a esperança, porque isto de certo modo tem trazido à minha mente exatamente isso, de poder ainda chegar junto de alguns irmãos que estão vivos, com uma idade já muito avançada, por exemplo, o irmão Américo, que ainda tem uma boa clareza de pensamento, também a irmã Rosa, a irmã Aurora, a irmã Fernanda Teixeira, alguns outros que não estão aqui na igreja e outros que estão aqui na igreja, de poder conversar um pouco e fazer algumas anotações. Porque há elementos que fazem parte da história de cada um e a história da igreja é o somatório, é a conjugação de tudo isto. A história dos dias de hoje, alguém irá escrever um dia. E nessa altura, talvez daqui a 20, 30 anos, o que terá que fazer é o mesmo. É perguntar aos tempos passados o que aconteceu. Eu gostaria de ir mantendo isto atualizado para facilitar quem vier a seguir e que faça a segunda
o segundo volume da história da Igreja até que Cristo volte. Entretanto, nós temos aqui, e que correu por aí, uma folhinha, digamos que é histórico, e que tem a assinatura de membros da Igreja nesta altura. Se o irmão ou a irmã ainda não assinou esta folha, então pode fazê-lo, por favor, porque gostaríamos que ficasse registado aí. Meus irmãos, vamos ao terceiro ponto da mensagem. E o terceiro ponto da mensagem tem a ver com história também. Mas aí eu vou pedir-vos para passarmos ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. E neste capítulo do Evangelho de Lucas, ele que fez exatamente aquilo que qualquer historiador deve fazer, que é investigar, coligir a informação, colocá-la por ordem e então poder apresentar. Lucas é um dos evangelistas que faz isto de uma forma tão precisa, tão exaustiva. Nós temos outros evangelhos, o de Mateus, o de Marcos e também o de João, mas Lucas teve exatamente o propósito de escrever este evangelho para dar testemunho a quem? A alguém que não era cristão e que precisaria de ouvir esta palavra. Então Lucas apresenta naquilo que ele conseguiu coligir, porque ele não esteve lá juntamente com Jesus, não era um dos apóstolos de Jesus, mas foi recebendo toda esta informação. Ou seja, aquilo que Lucas fez foi aquilo que Moisés recomendou. Pergunta aos tempos passados. E Lucas foi perguntar, foi reunir tudo isso e traz-nos aqui o seu evangelho. No capítulo 22, já nesta parte final da vida e do ministério de Jesus, é a chamada Semana Santa. Aquela noite de quinta-feira, quando Jesus se vai reunir com os seus discípulos para a ceia pascal. A ceia pascal que era exatamente um elemento que era observado todos os anos, num determinado tempo. Exatamente no dia 13, 14 do mês de Nissan, primeiro mês do calendário judaico. Nosso calendário começa em janeiro, no meio do inverno. O calendário judaico começa na primavera, na virada do inverno para a primavera, quando tudo começa. Há como que um renascer. E foi exatamente naquele tempo em que, depois de 9 pragas no Egito, Deus dá a Moisés a indicação de que viria a última. E a última praga iria ser marcante. A última praga ia ser determinante para que o faraó ficasse atingido, golpeado no seu coração de uma forma tremenda e pudesse então abrir mão e deixar o povo sair. Era exatamente a praga da morte dos primogênitos. E Deus, através de Moisés, dá-lhes a indicação de que eles deveriam celebrar e preparar-se para esse momento de uma forma toda especial. Segurar ou preparar ervas amargas para lhes lembrar aquela amargura do Egito, mas também separar um animal de tenra idade, sem mancha, que eles iriam sacrificar, que eles iriam preparar e que iriam pegar no sangue desse animal e colocar na ombreira e na verga da porta da sua casa. E aqueles que fizessem isso, confiando, obedecendo àquilo que Moisés estava a dizer, vindo da parte de Deus, iriam ter libertação. A Escritura, no texto em inglês, usa uma palavra muito interessante. Passover. E Passover é passar por cima. E foi exatamente isso que Deus disse a Moisés que iria acontecer. É que, àquela hora determinada, o anjo da morte viria e passaria por cima de todas as casas onde o sangue estivesse a marcar-se. E naquelas casas onde o sangue não estivesse,
o anjo da morte entraria e mataria o primogênito. Não apenas da família, tanto humanos, mas também de animais. E, meus irmãos, foi naquela noite que foi fulminante. Atingiu quem? A própria casa de Faraó. Mas isso iria ser determinante para que ele desse ordem. Queria ver-se livre destas pragas, ver-se livre dos hebreus, ver-se livre do Deus dos hebreus. Tão poderoso. E desde então, isso foi dado por indicação, todos os anos o povo havia de trazer à memória exatamente o quê? Aquele momento da expiação, da libertação. Jesus está no final da sua vida. Há poucas horas de ser traído, de ser entregue, de começar a ser crucificado. E Jesus quer reunir-se com os discípulos. E quer observar a Páscoa. Vamos ler aqui Lucas capítulo 22, a partir do verso 7. Ora, chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa. E Jesus enviou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Quando entrardes na cidade, sair-vos-á ao encontro um homem, levando um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Neste conjunto de versículos e no contexto de tudo aquilo que vos falei, o que salta à minha vista para grande atenção é isto: em memória de mim. Se os irmãos olharem para esta toalha que está aí bordada, o que é que ela tem? Em memória de mim. Meus irmãos, quando nós estamos assim à mesa, a preparar-nos para tomar o pão e o cálice, o pão e o vinho, é exatamente para cumprir isso mesmo. Em memória de quem? De Jesus. E não querendo aqui alongar mais, entretanto o grupo de louvor está a preparar-se para chegar, notem 2 ou 3 aspectos que são significativos aqui. Por um lado, e em primeiro lugar, Jesus cumpre aquilo que judeu que era como hebreu, ele vai fazer exatamente aquilo que Deus havia indicado através de Moisés para todas as gerações. Aquele era o tempo. E foi o tempo escolhido por Deus para que chegasse àquele momento da entrega. Aquele momento em que, até aí, eles estavam a sacrificar um animal, um cordeiro, um cabrito, para poderem cumprir com aquilo que tinham recebido lá através de Moisés. Pergunta aos tempos passados, pergunta a Moisés como foi desta maneira. Mas agora Jesus está ali. E Jesus vai fechar esse ciclo
e abrir um completamente novo. Esse ciclo em que o animal era sacrificado para a expiação de pecados, para perdoar os pecados, estava a terminar. Jesus é agora o animal do sacrifício. Tal como João Batista, quando vê Jesus a chegar, vindo na sua direção para ser batizado, o que é que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até aí, meus irmãos, os tempos passados apontavam para o sacrifício de um animal na altura da Páscoa. A partir daquele momento, a partir daquela Páscoa, já não seria mais necessário isso, porque Jesus era o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Meus irmãos, aquele era um tempo de memórias. Um tempo em que é celebrado exatamente aquilo que já vinha desde os dias de Moisés, mas ao mesmo tempo, um tempo de transição que deveria ser guardado e deveria ser preservado e cumprido por todas as gerações seguintes. Fazei isto em memória de mim. Vejam, quando Jesus pega no pão, o que é que ele diz? Em primeiro lugar, Jesus pega no pão e o que é que ele faz? Dá graças a Deus. Graças pelo pão. Mas ao mesmo tempo, graças também pela sua vida e por ter chegado àquele momento. Porque o diabo bem tentou para que Jesus não chegasse ali, não é? Ele bem tentou. E as tentativas do diabo ainda não tinham terminado. Quando Jesus sai daquele lugar, nós sabemos que Pedro ainda assim tentou que Jesus não fosse à cruz, não é? Jesus estava terminado. Por isso mesmo ele pega no pão e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. E aqui, meus irmãos, nós precisamos ser muito claros, porque não podemos interpretar isto literalmente. Os discípulos não comeram o corpo de Jesus. Não pegaram na mão de Jesus e começaram a comer. Seriam canibais. O que os discípulos comeram foi pão. Mas atenção, esse pão não se transformou no corpo de Cristo. Eu lembro-me dos meus tempos da Igreja Católica, quando comungava, recebia aquela hóstia da parte do padre e o que é que ele dizia? O corpo de Cristo. E na doutrina católica, a ideia que está lá é que, naquela altura, quando a pessoa toma aquela hóstia, está a receber o corpo de Cristo tão real e perfeito como está nos céus. Faz parte da doutrina. Está lá no catecismo, é isso que é ensinado, é isso que está. E a minha pergunta é, foi isso que Jesus ensinou? Será que os discípulos alguma vez entenderam que quando Jesus está a pegar naquele pão, o que eles iam comer era o corpo de Cristo? Não, era pão. Mas aquilo que Jesus diz é, fazei isto é, comei o pão em memória de mim. Em memória de quê? Do meu corpo que vai ser entregue. O meu corpo que vai ser crucificado. O meu corpo que vai estar ali naquela cruz e que é dado por vós, por amor de vós, para expiação do vosso pecado. Mas também, quando ele passa para o cálice, ele diz, tomai e bebei. Este cálice é um novo concerto, um novo testamento, uma nova aliança no meu sangue. E se é novo, quer dizer que alguma coisa velha ia ficar na história. E a partir daquela altura, alguma coisa nova iria tomar o lugar dessa coisa velha. E o que é que era? Até aquele momento, a salvação do judeu, o perdão de pecados do judeu era através de quê? Do sacrifício de animais. Do sangue desses animais que era expiado. A partir daquela altura, Jesus é o Cordeiro de Deus. É aquele que dá a sua vida e cujo sangue é suficiente para perdoar pecados, para expiar. Por isso mesmo, aquele momento era memorial. Aquele momento era sagrado. Aquele momento tinha que ficar bem guardado. Cabeça, coração dos discípulos. E deveria ser o paradigma daí para diante.
Até aos dias de hoje, meus irmãos, o que nós temos é pão e o que vamos comer é pão. Mas deve trazer-nos à memória o quê? O corpo de Jesus. O que vamos comer é pão. Mas neste pão nós trazemos à memória o corpo de Jesus sacrificado naquela cruz. Quando nós pegamos no cálice ou no copinho, tenha sumo de uva ou tenha vinho, o que temos que trazer à memória é o quê? O sangue de Jesus que foi derramado por nós. Pelo seu pecado, pelo meu pecado. Então, meus irmãos, eu convido aqueles que já são membros da igreja, que estão em comunhão com o Senhor, a participarem deste ato, deste momento. E aqueles que não são membros da igreja ainda, mas que estão aqui conosco e que já foram batizados biblicamente, aqueles que fazem parte de outra igreja que tem a mesma fé, a mesma doutrina, está connosco hoje, excepcionalmente, nós abrimos para que possam participar também. Mas fazei isto em memória.